A palavra de Deus fala em Salmo 51, quero que você abra comigo. O Espírito Santo está aqui neste lugar, nós podemos sentir a graça de Deus aqui. Nós louvamos o Senhor pelo seu amor, sua graça, sua misericórdia sobre nós, nesta manhã tão maravilhosa. Salmo 51, versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Curva sua cabeça. Senhor, nós pedimos um coração quebrantado, nos dá, Senhor, um coração quebrantado, Senhor, para que nós possamos nos quebrantar a Ti, nos render totalmente à Tua presença. Esse é o sacrifício que o Senhor quer, essa é a oferta que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus, amém? Irmãos, diga comigo, não podemos perder a capacidade de arrepender. Eu tenho visto, você também deve estar observando, que as pessoas, elas têm sido pessoas mais duras, mais difíceis, mais insensíveis. Logo que esse filme estreou, né, no cinema, no outro dia meus filhos, eu estava viajando, mas eles já tinham comprado o ingresso, na sexta-feira a gente foi assistir o filme, e o filme tem momentos de emoção. Você não assistiu ainda, então não vou estragar a sua, né, não dá spoiler não, mas o menino falou isso, mas o filme tem momentos alegres e tristes, como todo filme, e eu comecei a perceber que o cinema estava lotado no dia que a gente foi na sexta tarde, eu ainda não estava assim com essa inflamação na perna, e aí eu vi pessoas, irmãos, chorando no filme, compulsivamente, chorando de soluçar, e alegrando, e daqui a pouco chorando. E sabe uma coisa que me incomodou? Porque muitas vezes a gente não vê isso acontecendo dentro da igreja. Falei, meu Deus, como eu gostaria de levantar no meio do filme agora aqui e falar de Jesus, porque está um quebrantamento aqui, o povo está quebrantado. A gente vem para a igreja, a gente jejua, a gente ora e canta os louvores e tal, e o Paulo está suando, está derramando suor e tal, e vocês estão assim, ó. Sabe aquele pastel que fica na vitrine que ninguém quer comprar mais? Você chega lá na vitrine e fala assim, tem pastel frito na hora, aí a pessoa fala, está fritando aí e tal, só que aí o pastel está olhando para você, você olha para ele e fala, eu não quero saber desse pastel não, esse pastel que já está murchando, já está esfriando. Aí quando está no fim do expediente, aí senta na lanchonete, tem pastel frito na hora, a pessoa não tem não, se quiser tem isso aí. Aí você olha para o pastel olha para você, você olha para o pastel olha para você, assim, meio retorcido, você fala, não, deixa então. É a mesma coisa, sabe, a gente olha para vocês muitas vezes, nas igrejas, tudo, não tem reação, o povo está assim, ó. Mas você é interessante, vai num filme, aonde os caras estão ganhando dinheiro, 2 bilhões de dólares, aí coloca lá o ator, não, você é meu ídolo, não, chora, sabe, estou quase contando aqui, chora e tal, e fica triste, tem gente que fica de luto, não, estou arrasado, tem gente que começa, tem crente, eu vi, que na semana do filme começou a pegar as frases do filme e colocou, foi legal, hein, se fizesse isso com a Bíblia também seria interessante, pegar os versículos, e começou a pôr no status, eu te amo tantos milhões, eu não sei o quê, sabe, crente, e no dia, na semana do filme, crente colocando assim, ó, colocou desse jeito assim, mais ou menos, eu lembro, mais ou menos assim, todos fracassam em serem aquilo que desejaram ser, mas heróis são aqueles que aceitam quem são, Vingadores Ultimato, escrito embaixo. Falei, meu Deus, estou quase aceitando os Vingadores aqui agora, estou quase dobrando meu joelho, aceitando eles como meu salvador. É engraçado, mas não é verdade que eu estou falando? Agora, tem alguma coisa contra? Eu sou radical? Não, eu fui lá com meus filhos, assistir, legal, estou com vontade de assistir de novo, gosto. Só que tem o seguinte, sabe aonde está o problema?
quando a minha dedicação para essas coisas se torna maior do que para Deus. Aí eu tenho um problema. Quando eu choro por um filme desse, mas não choro por que Deus está chorando. Quando eu gasto dinheiro e tempo num negócio desse, mas não gasto meu dinheiro e meu tempo para Deus. Aí eu tenho um problema, irmãos, porque eu estou tendo outros deuses diante dele. Aí estou idolatrando. Eu não vou ser aqueles cara radical, igual eu sou crente assim, 40 anos, na minha época. Eu lembro que os irmãos falavam assim, joga a televisão fora. E teve um irmão que pregou uma vez na igreja, que jogou a televisão dele fora, e dentro da televisão quebrou a televisão. Aquelas televisão grande, não é LCD de hoje em dia não, aquelas grandonas. Isso é uma cobra de dentro da televisão. Aí os irmãos tudo assim olhando, todo mundo era querendo chegar em casa, jogar a televisão fora. O problema não está na televisão, o problema está na pessoa que está atrás da TV. Você. O problema está quando você é governado pela televisão. Tem gente que chega em casa, não assiste televisão, mas deixa a televisão ligada o dia inteiro. Eu já fui na África, na Europa, em vários países. Eu nunca vi ninguém idolatrar mais televisão do que o brasileiro. Vocês idolatram a TV. Você às vezes não está assistindo, mas a televisão tem que estar ligada lá. Às vezes você nem bem chegou do culto, o Espírito Santo está falando com você ainda. É errado assistir TV? Obviamente que não, mas é errado assistir no momento errado. E aí você vai e liga a TV e você perde o que recebeu aqui, se você não deixou aquilo entrar dentro de você. Olha o que o texto está falando, que o tipo de sacrifício que Deus quer de nós. Se há um sacrifício, se há um empenho que Deus espera de nós, se há uma oferta, qual é? Um coração, um espírito quebrante e um coração compungido, contrito. Ele fala que esse coração, ele não despreza. Sabe esse salmo que você está lendo? É o salmo que Davi é confrontado por Natã. Sabia disso? Nesse salmo, Davi foi confrontado por Natã pelo seu pecado de homicídio e de adultério. Mas Deus perdoou Davi. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração. Por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração contrito, quebrantado, compungido. Irmão, se você chora pela novela, pelo filme, irmão do céu, se você vai lá, coloca, meu Deus, estou arrasado, acabou minha vida, fulano de tal morreu no filme. Não, agora, deixa eu te falar, colocaram até lá, fulano de tal eternamente. Que eternamente? Eternamente é só Jesus. Vocês são coisas da terra, irmão, são coisas passageiras. É legal, é joia, mas assistiu legal, joia, daqui 2, 3 meses, acabou o que é novo, já ficou velho, já tem que ser outro filme, e tem que mandar dinheiro, e tem que não sei o que, e criar fantasia, computador. Por quê? Para sustentar isso, porque senão não sustenta. Agora aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, dentro de você, não acaba nunca. Vai lá com o teu filho, assiste, legal, mas não deixa o teu filho idolatrar isso não. Não idolatra não. Eu não derramei uma lágrima, nenhuma. Assisti, curti, legal. Fiquei olhando para minha filha, para meus filhos, para minha esposa. Falei, você não chorou não, né? Se chorar, você vai puxar a orelha deles. Sabe por quê, irmãos? Eu já vi mãe incomodada com o filho chorando aqui na frente, na presença de Deus, compungido. O que é isso, pastor? Tem algum problema com meu filho? Por quê? Ele está chorando lá na igreja, lá na frente, pastor. Tem algum problema com você? Você é desmiolada? Teu filho está quebrantado, ele está abrindo o coração para o Espírito Santo. Irmãos, vocês vão rir de mim, mas eu vou contar. Nós éramos da Assembleia de Deus, sabe? Quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos de idade. Ô irmão, sabe o que eu mais gostava de assistir? No intervalo do jornal do SBT, Tom e Jerry, ou Pantera Cor-de-Rosa. E eu falava, Senhor, eu vou te dar o meu sacrifício, eu vou te dar o meu jejum. Estava todo mundo da minha família lá, aquele transmissor em cima da televisão, o HF, para ajustar. Aquela época você tinha que ficar regulando o canal, aquela época tinha um botão para regular de um lado, do outro, tal. Aquela chavinha para mudar de VHF para HF. Quem lembra dessas coisas? Aí vocês são tudo velho que nem eu então. E aí,
Na hora que começava o desenho, irmão, estava todo mundo assistindo, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu ia lá para o quarto, dobrava meu joelho, irmão, ficava orando, até acabar o desenho. Eu fiz mais de um mês de propósito com Deus. E sabe por que isso é legal? É legal você sacrificar para Deus aquilo que é importante para você, para aquilo não tomar um controle na tua vida. Sabe que muita gente tem se tornado insensível a Deus, porque tem deixado que outras coisas a toquem. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O que é que tem tocado o seu coração? Você tem sido comprometido com o propósito de Deus? Eu levantei hoje pela manhã e o Senhor Jesus disse, falou assim: filho, com o que você tem sido comprometido? Aquilo com que você se compromete se torna o seu Deus, irmão. A forma como você chora revela o que governa o teu coração. Tem gente que, se acontecer um problema na vida dele, ele chora, porque aquilo tem um poder de influência na sua vida, de tocá-lo tão grande, que Deus não tem. Quando Jó perdeu as coisas, eu costumo dizer que Jó não perdeu tudo, como alguns dizem. Jó perdeu coisas, porque tudo para ele é o Senhor. Nós podemos perder coisas, mas não perder tudo, porque Ele é tudo para nós. Eu lembro quando eu era pequenininho, cantava assim na igreja um hino assim. Pode fazer o fundo aí, filhos. Era assim, ó. Os irmãos com aquela voz assim bem rouca, eles cantavam: Ele é tudo para mim. Quem lembra desse hino? Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Hoje em dia, Jesus já não é tudo para as pessoas. Elas perdem algo e chegam na igreja: perdi tudo. Como assim? Você perdeu Jesus? Não, perdi o carro, roubaram. Ué? Ah, pastor, estragou meu dia hoje. O que foi? Esbarraram no meu carro novo. Irmão, é lata, vai lá e desamassa. Aquilo que você chora revela quem governa o teu coração. O que é tudo para você hoje? Nós estamos perdendo a capacidade de sermos quebrantados, irmãos. Existe uma palavra no hebraico para quebrantado e uma palavra no hebraico para quebrado. Eu falei isso aqui na quinta-feira. Ou você tem um coração quebrado, ou você tem um coração quebrantado. A palavra quebrado no hebraico é um coração mutilado, um coração ferido e cortado ao meio. Existem pessoas que passaram por dificuldades na sua vida e elas foram machucadas, e elas tiveram o seu coração partido ao meio, mutilado, e elas se tornaram pessoas com o seu coração quebrado. E elas ouvem uma pregação, uma ministração, até choram, mas elas não conseguem se arrepender e buscar a face do Senhor, porque elas não conseguem ter um coração quebrantado. Elas têm um coração quebrado. Deus não pode fazer nada com alguém que tem um coração quebrado. Em contrapartida, o coração quebrantado, quebrantado no hebraico significa um coração rendido, vencido por Deus e domado. Fala comigo: quebrantado, vencido, rendido e domado. Sabe o que Jó fez quando ele perdeu todas as coisas, os bens e os filhos? Ao invés de ele ter um coração mutilado, ao invés dele pegar a dor do luto e da perda financeira, que foi total, uma catástrofe, ele perde todos os filhos, perde todos os seus bens. Ao invés disso, quando ele tem a notícia, a Bíblia fala que imediatamente Jó se joga no chão, rasga suas vestes, que era um sinal na época cultural para rasgar o coração. Quem rasgava a veste estava simbolizando: olha, eu rasgo o meu coração. Fala que ele raspou o seu cabelo e ele se jogou no pó e disse: bem, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que Jó é melhor do que eu e você? Não. Mas o que Jó estava fazendo? Ele estava entregando o seu coração para ser domado e vencido por Deus, para ter um coração quebrantado e não um coração quebrado.
Porque muitos têm murmurado contra Deus, porque muitos não creem mais em Deus, porque muitos no momento de uma luta criticam a Deus. Aonde Deus está? Por que Deus me abandonou? Porque está tendo um coração quebrado. Você tem que, quando passar por uma luta, rapidamente se quebrantar, rapidamente ser domado por Deus, rapidamente ser vencido por Deus e não pela circunstância, para que o teu coração seja quebrantado. Porque um coração quebrantado Deus não rejeita. Um coração quebrantado, ele adora a Deus dependendo da circunstância. E um coração quebrantado chama a atenção de Deus, e Deus muda a circunstância de um coração quebrantado. Veja aquela viúva, ela começou a falar: não, eu vou fazer um bolo com esse farinha, com isso aqui, e vou morrer. Isso é um coração quebrantado ou quebrado? Quebrado. O que é um coração quebrado? Um coração que pega a circunstância e faz com que a circunstância mude o seu coração. Muitas pessoas não conseguem amar mais, não conseguem servir mais a Deus, não conseguem ficar firme numa igreja, congregar, porque tem corações quebrados. As circunstâncias tornaram elas frutos das suas circunstâncias. Você não pode ser fruto de uma circunstância ruim. Você tem que ser um filho de Deus, que se move debaixo da presença de Deus, da vontade de Deus. Um coração quebrantado, ele pode ser injustiçado 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, ele nunca desiste, porque ele não é quebrado, ele é quebrantado. Quantos aqui decidem hoje, ao invés de serem quebrados, serem quebrantados? Levante a mão. Ele está dizendo que um coração quebrantado, ele não rejeita, mas um coração quebrado, ele rejeita. Não podemos ter um coração quebrado. Não podemos ter um coração que se torna insensível a Deus. O quebrantado, ele continua sendo sensível a Deus. Ele passa por problemas como o outro, só que ele continua sensível. O quebrado não. Ele deixa de ser sensível. Ele deixa de ouvir a Deus. Veja que Jesus, ele chorou por 3 vezes. João 11, 32, fala que Jesus chorou a primeira vez. Quando Jesus chega, ele vê onde Lázaro estava. Ele fala: onde é que colocaram ele? Aonde é que vocês colocaram? E quando ele vê o lugar onde Lázaro foi sepultado, a Bíblia diz que ele chorou. Deixa eu te perguntar, Jesus sabe todas as coisas, sim ou não? Ele sabia que ele ressuscitaria Lázaro, mas o fato, preste atenção, de Jesus nunca perder o controle das circunstâncias. O fato de Jesus saber que ele ressuscitaria Lázaro, deixou que Jesus se tornasse insensível? Sim ou não? Não, ele chorou. Ele se tornou sensível àquela circunstância. E ele chorou. Fala comigo, ele chorou. Olha para o teu irmão e diga assim: não se torne insensível. Jesus não foi indiferente e nem insensível à perda de Lázaro. A Bíblia diz que ele chorou, irmãos. Ele viu o que aconteceu e chorou, mesmo sabendo que ele mudaria aquela circunstância. Jesus não foi como um robô. Ah, ele está ali? Deixa eu ir lá ressuscitar ele. Pam, pam. Não, ele olhou, se compadeceu e chorou. Nós temos que ser como Jesus. Segunda vez que Jesus chora, lá em Lucas 19, 41, quando ele vê o pecado, ele vê Jerusalém, ele vê que Jerusalém está com o coração fechado para ele. Ele olha a cidade, ele fala: Jerusalém que mata os seus profetas, vocês não conseguem, não é dado conhecer a vocês os mistérios de Deus, os seus olhos estão fechados. E ele chora, ele se compadece pelo pecador. Tem gente que é crente e olha assim: ah, aquele irmão lá falhou, pecou, agora que se lasque, Deus vai pegar ele, Deus vai pisar a mão nele. Jesus, ele viu o pecado da cidade, viu a dureza do coração deles, a cidade que rejeitou ele, e ele chorou e falou: quem dera vocês conhecessem, quem dera se os teus olhos estivessem abertos. Irmão, será que você tem chorado pelo pecador? Primeiro, Lázaro, lembra? Será que você tem chorado pelo seu irmão? Será que você tem chorado pelas dificuldades que o seu irmão passa? Segundo,
Será que você tem chorado pelo pecador? A gente chora pelos nossos problemas, irmãos. A gente é egoísta, a gente só pensa na gente, mas a gente não chora pelo outro. A gente fica ansioso, angustiado pelo dia de amanhã, o que nós vamos fazer, o que nós vamos deixar de fazer, mas a gente não chora pelo outro que está no pecado. Ele quer uma igreja que chore, Ele quer uma igreja que se importa com o pecador. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu lembro que quando eu era criança eu ouvi um hino. Quando eu ouvi, eu chorei muito, porque esse hino fez eu entender o valor que uma vida tem para Deus. Esse hino fala assim: irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Orando, ensinando, chorando, jejuando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Você sabe o valor que custou uma alma para Jesus? Você chora por isso? A igreja não chora mais por isso. A igreja ficou insensível. Devemos voltar a chorar pelas almas. Tem gente que chora no filme, ó. Chora no filme pelo super-herói que se sacrificou para salvar todo mundo, mas não chora porque Jesus morreu. Falei, tô nem aí. Pronto. Mas não chora porque Jesus morreu para salvar almas que ainda estão no pecado. Você acha que isso não é uma inversão de valores? Sim ou não? Muito grande. É muito sério isso. Como eu posso estar sensível a coisas dessa terra e insensível às coisas de Deus? Terceira vez que Jesus chora, lá em Hebreus 5:7 fala: nos dias da sua vida mortal dirigiu preces, súplicas, clamores e lágrimas àquele que podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Jesus chorando: Senhor, me ressuscita, eu vou entregar minha vida, mas me glorifica depois, Senhor. Pai, me ressuscita. Ele derramou lágrimas, ele chorou, crendo que o Pai iria ressuscitar. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Irmãos, chorar é quebrantamento. Homem chora, eu choro. Nós precisamos de mais pastores que choram. Salmo 126, versículo 5 diz: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. A lágrima é uma semente que a colheita se torna em alegria. Por quê? A lágrima fala de quebrantamento, quebrantamento fala de arrependimento, arrependimento fala do quê? Salvação, salvação fala do quê? Vida eterna. Então, para ter a vida eterna, para ter alegria, antes eu preciso chorar, eu preciso me arrepender, me quebrantar. Agora, se eu não sou capaz de quebrantar o meu coração, porque eu tenho um coração quebrado, não, eu não acredito mais em igreja, eu não acredito mais em pastor, pregação, não acredito. Como é que nós vamos poder cumprir o propósito de Deus nessa terra? Diga para o teu irmão: não tenha um coração quebrado, tenha um coração quebrantado. Eu li aqui na quinta-feira uma versão de Salmo 56, que fala assim, olha, o Carlos colocou, não sei se o Samuel vai achar aí, que fala assim: coloca as minhas lágrimas no odre, e elas estão registradas no teu livro. Salmo 56, verso 8, na minha versão fala assim: ele coloca as minhas lágrimas no odre,
e registra todas num livro. Aqui está falando que todas as lágrimas, essa aí está ótimo, elas são escritas no livro de Deus. Todas as lágrimas, não lágrimas de pessoas, presta atenção, não é lágrima de dizer, eu fui ofendido, eu estou chorando, Deus vai enxugar do meu olho toda lágrima, aquele miserável vai ver o que ele fez para mim. Não é esse tipo de lágrima que ele está falando, não. Não é lágrima de gente ferida, não é lágrima de gente vingativa, não é lágrima de um coração quebrado, são lágrimas de quebrantar. Qual é o sacrifício que Deus se agrada? Coração, não coração quebrado. Ele recebe oração e oferta de coração quebrado? Não. As crianças aqui do lado, aqui, fique quietinha, está falando muito alto. Quebrantamento. Lágrimas de quebrantamento. Tem gente que acha que quebrantamento é chegar e começar a chorar e reclamar. Lembra da mãe de Samuel? Quem lembra dela? O que ela fez antes de ser Samuel? Ela foi para o templo e começou o quê? Chorar. Irmão, o profeta que estava lá era um cara carnal, não queria saber de Deus, os filhos dele desviados, e ele chega e ainda fala para a mulher, olha que cara carnal, você está bêbada, mulher? Se ela fosse uma mulher de coração quebrado, o que ela falaria, irmão? O senhor está ficando louco? Você não cuida dos seus filhos, você não cuida da igreja, ela não ia falar isso? Você não quer saber de nada, não quer saber de Deus, ainda vem falar que eu estou bêbada, mas ao invés disso, como é que ela trata ele? Com o maior respeito, porque ela tinha um coração quebrado ou quebrantado? Ela tinha direitos para falar dele, reclamar dele? Tinha. Ela tinha um pastor carnal, irmão. Ela tinha um pastor que os filhos estavam tudo desviados, mas ele queria exigir santidade de todo mundo, mas ela não deixou que a circunstância tornasse ela uma pessoa quebrada, mas uma pessoa quebrantada. Ela falou, não, Senhor, eu estou chorando aqui porque meu sonho é ter um filho. Meu sonho é, presta atenção, é ter um filho, eu não consigo ter, tal. Ela estava chorando, e ela precisava do quê? De quê? Uma palavra. Quem que liberou a palavra para ela? Aquele sacerdote, que não valia nada. Ele falou assim, sua fé vai se cumprir, ele libera a palavra, porque mesmo falho, ele tinha autoridade. Agora, se você tiver um profeta, um pastor, que não é como ele, quanto mais então. Agora tem muitos que têm andado em lugares com homens de Deus, mulheres de Deus, não têm usufruído nada. Por quê? Porque o seu coração quebrado não faz com que ela confie em ninguém. Agora essa mulher estava diante de um homem com ministério espiritual falido, e ele liberou uma palavra e aconteceu na vida dela. Por quê? Ela teve um quebrantamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E ele liberou a palavra, ela pegou a palavra. E o que aconteceu? O filho dela foi a semente para trazer resposta para aquela geração. Sai Eli e Samuel entra. Olha que interessante. Então quer dizer, sabe o que quer dizer, irmão? Que a situação da nação e da tua igreja não vai mudar quando você fica irado e bravinho, não. A ira do homem não opera a justiça de Deus. O quebrantamento do homem que opera o trabalhar de Deus. Aquela mulher quebrantou, Deus falou, vou colocar uma criança no seu ventre. Fez o sacerdote profetizar, levantou Samuel. Samuel ainda fala, olha, está me chamando, entendi. Essa voz também falava comigo um tempo atrás, mas faz tempo que eu não dou ouvido para ela. Quando essa voz falar com você de novo, diga, fala que o teu servo ouve. E quando a voz falou, ele disse, fala que o teu servo ouve. E Deus falou, fala, filho meu, eu estou te levantando hoje, estou tirando Eli, tá bom? E toda a geração dele, vou te levantar na terra agora. Então, irmãos, os problemas não são resolvidos na nossa ira, na nossa força, que a gente ficou chateado, que fizeram com a gente, mas com o nosso quebrantamento. O que a Bíblia fala lá em 2 Crônicas 7,14? Se o povo que se chama se humilhar, converter dos seus maus caminhos. O que é isso? Arrependimento, quebrantamento. As pessoas vêm para a igreja hoje, está parecendo igual na macumba, né? Vai na igreja, seu marido de volta em 7 dias, campanha da restituição, não é assim? Seu marido de volta em tantos dias.
As pessoas vão para a televisão e falam assim: então, eu vim para a igreja, eu tinha um carro, agora tenho 3, eu tinha uma casa, agora tenho 5. As pessoas vão para a igreja buscar coisas. Aí quando elas perdem as coisas, elas ficam chateadas com Deus. Irmãos, nós temos Ele, nós temos tudo. Ele é tudo para nós. Nós só precisamos dele. Precisamos de uma igreja cristocêntrica, de uma igreja voltada para Cristo. Cristo é suficiente para nós. O Espírito Santo é suficiente para nós. Vamos quebrantar o nosso coração, irmãos. Ah, mas aconteceu coisas terríveis na minha vida. Pegue dessas coisas terríveis que aconteceram e quebrante o teu coração. Você pega uma pregadora como Joyce Meyer. Quem já ouviu falar de Joyce Meyer? Quem já foi abençoado pelo ministério dela? Levanta a mão. Quem alguma vez já foi abençoado por algum livro, por alguma pregação dela? Levanta a mão. Mas para que ela fosse a bênção que é, escuta aí agora, e você fosse abençoado, ela teve que superar o abuso do pai dela. Joyce Meyer foi abusada pelo seu pai por mais de 5, 7, 8 anos. O próprio pai abusou sexualmente dela. Você vê hoje Joyce Meyer viajando o mundo todo, fazendo a obra de Deus, a obra missionária na África. Como eu perguntei, vou perguntar de novo: quem aqui já foi abençoado pela vida dessa mulher? Levanta a mão. Está vendo? Ela poderia ser alguém que poderia dizer: eu sou vítima, fui abusada. Alguém quebrada, que fechasse o seu coração. Ou ela poderia ser um instrumento de Deus quebrantado para restaurar outras vidas. Você está sendo restaurado pela vida de uma mulher que foi restaurada por uma circunstância que veio para quebrar ela, mas ao invés de quebrar, quebrantou o coração dela para se tornar uma grande mulher de Deus nesta terra. A Bíblia fala que Ele coloca nossas lágrimas no odre. Sabe o que é odre? Lugar de transformação. O odre era feito de pele de animal, preste atenção. O odre naquela época não era feito somente para transportar vinho e líquidos. O odre era feito para transformação e destilação. Não é como hoje os vinhos feitos em barris de madeira. Eles eram feitos, fermentados dentro dos odres. Eles pegavam pele de animal novo, porque a pele do animal novo, ela tem elasticidade. E eles pegavam lá no lagar, colocavam a uva e as pessoas pisavam a uva. E daquele líquido com restos de uva ali, com restos de casca de uva, com material, eles jogavam tudo dentro do odre. Você imagina colocar dentro de um odre uvas pisadas, uvas macetadas, uvas machucadas, uvas espremidas, e daqui a alguns anos eles abrem o odre e agora tem vinho. Você coloca dentro do odre aquilo que está quebrado, aquilo que está pisoteado, aquilo que foi pisado, aquilo que foi desfeito, aquilo na sua vida que foi jogado no chão, pisado, desvalorizado, e daqui a pouco se torna em vinho, se torna alegria. Aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. Lágrima no odre, vira o que depois? Alegria. Deus está falando: vou pegar a tua lágrima, vou pôr no odre. Sabe o que ele está falando? Vou transformar o teu quebrantamento na maior vitória da tua vida. Vou transformar o teu quebrantamento, a tua dor, num ministério onde milhares e milhares de mulheres serão transformadas e tocadas. Vou transformar naquilo que você foi humilhado, pisado, quebrado, num ministério que vai tocar tantas outras vidas. Deixa eu te falar, minha irmã e meu irmão, seja liberto hoje da autopiedade, da autopreservação. Saia do espírito de vitimismo, de coitadinho, e deixa as tuas lágrimas serem colocadas no odre, e deixe que as lágrimas se transformem em alegria, em vinho de alegria. Deus está transformando a tristeza em alegria, a maldição em bênção. Você teve uma história de abuso, uma história triste, sim, mas Deus quer transformar esta história em bendições e transformar muitas outras vidas através da sua. Aleluia. Então decida se quebrantar hoje. Quebrantamento é o sacrifício que Ele quer. Sabe o que Ele está falando? O maior sacrifício que você pode me dar, filha, é pegar esse coração que está quebrado e transformar num coração quebrantado.
Tem gente que a gente vai aconselhar, ela começa, você dá a palavra, você ora, no final ela começa, não, mas o senhor não sabe o que eu passei, o senhor não sabe. Eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Eu sei o que Deus quer fazer na sua vida, isso eu sei. O seu passado não importa mais. O que importa é o destino e o propósito que Deus tem para você a partir de hoje. Não desprezes quando ouvir a voz do Senhor teu Deus hoje. Você não é um coitado. Ó, da voz dos pequeninos ele tira o perfeito louvor. Irmãos, nós não vamos expor ninguém aqui, mas se a gente fosse fazer aqui, tirar essas crianças, se fosse só os adultos, falar assim, levanta a mão quem aqui já foi abusado sexualmente no seu passado. Você ia assustar com o número de pessoas que está aqui dentro que foi abusado. Como é que você sabe disso, pastor? Porque é índice, é número, é verdade. Tem pessoas aqui que nunca contaram nem para o seu cônjuge, tem homens, tem mulheres. E eu estou falando de abuso porque isso é uma das piores coisas que você pode falar. Tem coisas muito ruins, mas isso talvez é uma das piores. O diabo, ele sabe, irmãos, o propósito e o potencial que Deus tem na tua vida. E ele tenta tocar lá na intimidade, lá atrás, para te destruir. Ou você pode se sentir envergonhado e culpado pelo que aconteceu. E a primeira coisa que eu quero te dizer, você não teve culpa. Você foi uma vítima. Seja homem ou seja mulher. Você não é menos homem porque fizeram isso com você. E você não é menos mulher porque fizeram isso com você. Ou você pode decidir hoje o perdão de Deus, perdoar esta pessoa e dizer, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos para ser um instrumento, Senhor. Às vezes você está aqui pensando, meu Deus, como Deus pode me usar? Eu sofri esse abuso. E talvez você pense que está sozinho. E tem dezenas de irmãos aqui e irmãs nesse lugar que sofrem o mesmo problema que você. E eu vou te dizer, meu irmão, Deus quer fazer uma grande obra através da sua vida. Mas para isso você vai ter que sepultar esta velha vida. O que faz, irmãos, o diabo pegar um pai e abusar da sua própria filha? O diabo, ele é um miserável, um mentiroso. A Bíblia fala que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então você quer dizer que o maligno não toca, não vai acontecer coisas ruins? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que ainda que aconteçam as coisas ruins, não vão poder mudar e adulterar a tua essência. Paulo e Silas estavam presos na prisão, mas aquilo não adulterou a essência deles, de adorador. Eles adoraram. Quebrantamento, irmãos. Fala comigo, quebrantamento. Olha o que Jesus nos fala, aqui em Mateus capítulo 11. Eu quero falar sobre uma geração insensível. Em nome de Jesus, a partir de hoje dessa palavra, nunca mais vocês serão insensíveis. Eu profetizo. Mateus 11, versículo 15 em diante. Diz assim, quem tem ouvidos para ouvir... Quem tem ouvidos para ouvir? Mas a quem eu compararei esta geração? Olha Jesus falando. A quem que eu vou comparar vocês? A quem que eu vou comparar essa geração? Ela é semelhante a crianças que se assentam nos mercados e chamam os seus companheiros, dizendo, vamos tocar uma flauta. E eles tocam a flauta, mas ninguém dança. Cantam murmurações, cantam cânticos de quebrantamento, mas ninguém se lamenta. O que ele está falando? De uma geração o quê? Que não dá uma resposta. Uma geração o quê? Insensível ao que Deus está fazendo. Olha o que ele diz, veio o Filho do Homem. Ele fala aqui, verso 18, portanto veio João, não comia nem bebia, e vocês dizem que ele tem um demônio. Aí veio eu, Jesus, o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem que eu sou comilão, beberrão e amigo dos publicanos. Olha como é que os homens eram maus. João veio anunciando
o evangelho. E a pregação de João consistia somente em uma coisa: arrependimento. Arrependimento está ligado ao quê? Quebrantar. Jesus levanta João Batista como o último profeta antes da sua vinda. O último antes da sua vinda. O profeta é aquele que proclama o tempo e o modo como Deus quer se mover. O profeta é aquele que fala do mundo espiritual, como as coisas estão acontecendo e vão acontecer. E aquele profeta fala: olha, arrependam-se, porque está breve, está chegando o reino dos céus, arrependam-se, ele está chegando, preparem-se, arrependam-se, vamos, arrependam-se. E eles não aceitaram a mensagem de João. Por quê? Falaram que ele tem demônio. João jejuava, não comia das coisas comuns, teve uma vida simples, e eles falavam que ele é endemoniado. Aí veio Jesus, trazendo a mensagem do céu, também como João. E agora também Jesus não serve para eles, porque come demais e bebe demais. Veja o que Jesus está querendo dizer. As pessoas se tornaram o quê? Insensíveis aos movimentos do céu. Ele falou: o que eu vou falar dessa geração? Vou comparar ao quê? A crianças na praça que estão tocando uma flauta, mas ninguém dança. Elas estão contando uma história triste, ninguém chora. O que ele está falando? Não há quebrantamento. Não há quem dê uma resposta. Pessoas indiferentes. Eu nunca vi, irmãos, uma geração tão indiferente como essa. Eu nunca vi uma geração tão indiferente a Deus como essa, tão indiferente ao sofrimento do próximo como essa. Essa que ganha. E o que Jesus fala no verso de número 20 em diante? Então ele começou a repreender as cidades pelas quais havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque elas não se arrependeram. Presta atenção aqui, não deixa nada tirar a tua atenção. Eu vejo que às vezes vai dando um horário, vocês vão ficar meio assim, ó. Acorda aí. Se tivesse para acabar o culto, eu já tinha acabado já. Vocês já estão acostumados, né? O culto tem que durar até um certo tempo. Passou do tempo, já deu, né? Mas no filme lá é 3 horas de filme, viu? Ninguém saiu para ir no banheiro, ó. 3 horas. Agora vocês não aguentam assistir 3 horas de pregação. Eu estou com o nervo ciático inflamado. Faz 9 dias que eu estou de cama. Eu estou aqui pregando. Sabe por quê? Eu não tenho um coração quebrado. Eu tenho um coração quebrantado. Essa dor me quebrantou. Ela não me endureceu. Ela me quebrantou mais. Se tem alguém aqui que está com dor, queria estar em casa deitado, era eu, irmão. Mas eu estou aqui. Então ninguém tem o direito. Quando alguém faz mais do que você, ele eleva o nível de justiça e de entrega. E se você faz menos, aí a justiça vem sobre você. Se você faz menos do que o outro está fazendo, aí ele se torna o padrão e você fica ruim para você. É igual no emprego. Se um faz as coisas certas, o outro rouba, quem que vai ser exposto? O que faz as coisas erradas. Você já viu que você entra no emprego, por exemplo, aí todos os vendedores, promotor lá, eles dão notinha acima do valor, você não dá, eles começam a falar: cara, você tem que ajudar nós aí, você está atrapalhando nós, senão nós vamos te queimar. Não é assim? Por quê? Você é luz. Só que não se esconde uma luz, tem que pôr um lugar alto, para que todo mundo veja e fala: tem que ser daquele jeito lá. Se eu aguento aqui, vocês não aguentam, vocês estão sentadinhos, eu estou em pé. Eu poderia estar sentando pregando sentado, mas eu não vou fazer um negócio desse. Eu não vou fazer um negócio desse. E eu vivo o que eu prego aqui, irmão, porque meu joelho está desse tamanho. O Carlos viu, está inchado. E eu dobrei meus joelhos aqui, porque eu falei para os irmãos várias vezes: eu vou ter que dobrar. E eu dobrado lá com o joelho doendo e eu orando com o joelho dobrado. Ah, mas o senhor não precisa. Eu preciso, porque se eu não me quebrando diante das circunstâncias, eu vou me tornando cada vez mais insensível, mais duro. Então eu vou deixando que as circunstâncias me moldem o quanto que eu devo adorar a Deus, o quanto que eu devo dobrar meu joelho, o quanto que eu devo pregar, o quanto que eu devo orar, o quanto que eu devo orar. Mas as circunstâncias não podem dizer isso para mim. Então preste atenção. Jesus, ele começa a corrigir as cidades que ele passou. Eu nunca vi nenhum pregador falando isso. Jesus começa a corrigir todas as cidades que ele passou e fez obras poderosas.
poderosas. Olha lá. Então chegou a Jesus a admoestar severamente cidades nas quais realizaria numerosos feitos, prodígios, porque não se arrependeram. Sabe o que está falando? Eu fiz milagres lá, eu curei e vocês não se arrependeram, não se quebrantaram. Deixa eu ensinar uma coisa para você: milagre não quebranta o coração das pessoas. Olha o que Jesus está falando: eu fiz tantos milagres lá, e qual que é a resposta que vocês deram? Escute o que eu estou falando, irmão. Não estou falando de um pregador simples, eu estou falando de Jesus. Ele está exigindo uma resposta, um retorno dos lugares aonde ele passou e pregou. Há mais de 7 anos eu tenho pregado aqui. Vocês têm vivido milagres, visto milagres, curas, têm visto a nossa renúncia por amor a Cristo. E a pergunta é: que resposta vocês vão dar? Vão ficar ainda reclamando da vida de vocês? Vão ficar reclamando dos problemas? Vão se fazer de vítima, de coitadinhos? Irmãos, Jesus, presta atenção. Aí você pode falar: não, mas ele é Jesus. Mas também, antes dele falar dele, ele exigiu uma resposta do povo em relação à pregação de quem? De quem que veio antes de Jesus, que eu acabei de falar? Ou vocês estão dormindo? Quem veio antes? João Batista. Então, o que me leva a crer? Que Deus vai exigir das pessoas o quê? Uma resposta em relação à pregação que elas ouviram de homens de Deus que ele levantou na terra. Ele chega e fala assim: e aí? João pregou, João foi fiel, João fez tudo aquilo lá, pregou tudo certinho, falou sobre arrependimento, e aí? Canta uma canção e vocês não dançam, chora, vocês não choram junto, e aí? Que geração que vocês são? Jesus está exigindo uma resposta daquela geração em relação à pregação de João. Agora Jesus está exigindo uma resposta daquela geração em relação à sua própria pregação. Eu imagino Jesus falando: qual é a resposta que vocês vão dar em relação à pregação do Diego e Sacar, dos homens de Deus que já passaram aqui? Tantas conferências que já tiveram aqui, legal, que bênção, gostei, que bênção, que maravilha, tá aí, mas e aí? Olha o que fala em Lucas 16, verso 29. Sabe aquela parábola sobre o jovem, sobre o rico e o pobre? Que um vai para o seio de Abraão e o outro vai para lugar de tormento. Quem lembra? Eu estou resumindo aqui para não ter que falar tudo. No verso 29 diz, vamos ler a partir do 27. Então ele disse: eu suplico, pois, ó Pai, que tu envies à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, o que ele está falando? Que os seus irmãos ouçam. Quem eu tenho lá na terra? Você está ouvindo as pessoas que Deus está colocando na terra para pregar? Ou você assim, não? Eu estou vendo hoje, irmão, uma coisa assim que me enoja. É um tanto de vídeo de pregação na internet de gente que fala assim, gente, sabe, não seja a igreja, não vá na igreja, seja a igreja. Como é que eu vou ser igreja sem ir na igreja? Para de falar bobagem. Gente que está fedendo coeiro ainda, fedendo leite, e quer falar as coisas para a igreja. Irmão, não deixe de congregar, irmãos. Tem igreja séria ainda aí que não se contaminou, irmãos. Está um tanto de gente que não congrega. O IBGE, quando a gente era criança, tinha lá católico, praticante, não praticante. Hoje já tem isso para o número de evangélico.
Evangelho praticante ou não praticante, o número de evangélicos que não congregam hoje é igual ou superior ao mesmo número de pessoas que congregam. Sabe o que significa isso? Que nós estamos tendo que gastar, irmão, pregação para converter crente, enquanto nós poderíamos estar ganhando ímpios. Irmãos, você tem que congregar, você tem que estar numa igreja, você tem que buscar servir a Jesus, você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual. É bíblico isso, a Bíblia não mudou. Tem um tanto de igreja fazendo um monte de presepada, tem. Então procura uma igreja séria e vai. O que eu vejo, o povo está dando desculpa para não servir a Deus. A palavra não mudou. Olha o que diz. E ele disse, ele tentando argumentar: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Milagres faz as pessoas arrependerem? O que faz a pessoa arrepender? Ou dar ouvido à palavra dos profetas. Para isso você tem que acreditar acreditar no que a pessoa está pregando. Aí o diabo investiu para você não acreditar em mais ninguém. Eu não acredito mais em pregação, eu não acredito mais em pregador, eu não acredito mais nesse negócio de igreja. Não é isso que está acontecendo hoje? É tudo pilantra, é tudo isso. Vai nessa que você vai ver onde você vai parar. Verso 31, e ele disse, se eles, olha o que ele falou, não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Ele está falando aqui de alguém que está do outro lado já. Qual é a única forma e esperança para mim e você? Ouvir quem está pregando hoje. Ouvir quem é o mensageiro hoje. O que a Bíblia fala? Examine a profecia e não o profeta. O que o povo está fazendo hoje? Examinando o profeta, examinando o profeta. Então, se o profeta ele é bem apresentado, mas fala um monte de mentira, tudo fora de contexto, a gente dá ouvido para ele. Se ele fala o que a gente quer ouvir, a gente vai pregar nas igrejas, os meninos vão comigo, eles vê, igreja que é uma bagunça, irmão. Eu já fui pregar em igreja, e se estiver assistindo, é bom que ouça mesmo, que não convida mais, ou convida e escuta a verdade, que não tem pastor, irmão. Quem que é o pastor aqui? Não, aqui todo mundo é irmão. Como assim todo mundo é irmão? Não, aqui todo mundo é irmão. Como é que é? Aqui é nossa casa, aqui todo mundo é irmão. Eu falei, então aqui é uma república, né? Porque numa casa onde todo mundo é irmão, é república. Tem lá umas regrinhas lá, dê descarga, não acenda a luz, não faça barulho depois das 10, mas numa república não tem ninguém que aponta o dedo na tua cara e fala, você está errado. Quem aqui já morou em república? Eu já. Tem em república isso? Alguém aponta o dedo na tua cara e fala, você está errado, te dá destino? Não, você faz o que você quiser, entra pro teu quarto, fuma tua maconha, faz sexo ilícito, faz o que você quiser, cada um segue o seu destino. Convivem todos na mesma casa, mas cada um tem um destino. Agora não, irmão. Numa casa de paternidade, no lar, onde tem um pai espiritual, ele chega e fala, você está errado. Ele te exorta. Por que está faltando culto? Por que você não veio semana passada, não deu satisfação? Não, pastor, sabe o que é? Não, vem cá. Você está esfriando? Vem cá, nós vamos orar para você. Nós precisamos disso, irmãos. Nós somos de pessoas que nos põem limite. Nós precisamos disso. A igreja era mais forte no passado por causa disso, porque ela era uma família. Um corrigia o outro em amor, um exortava o outro. O que ele está falando? Se eles não dão ouvido para os profetas, nem tampouco se um morto voltar e pregar para ele, vai convencer eles. Não é milagre que convence as pessoas ao arrependimento, é a palavra. Tem que dar ouvido à palavra, tem que ouvir a palavra, tem que estar submisso à palavra, tem que obedecer à palavra. Tem que ter um coração quebrantado. Vocês estão aí? Jesus, irmão, ficou bravo, porque essa turma não estava dando ouvido para o que ele pregava. Só queria cura aqui. Tá bom, estou curado. Dá pão, dá peixe, dá isso, dá aquilo outro mais. Mas e aí, e agora? Que respostas vão dar? Vão converter? Não, isso daí nós não queremos saber. Sabe o que Deus falou comigo hoje, lá em casa? Escuta só. Nós temos sido enganados. Quando o povo estava escravo no Egito, o povo era escravo.
apanhava. E ainda assim, quando o povo foi liberto, presta atenção, e no deserto andando, falou: o Egito era melhor, porque lá não apanhava, né? Esse cara pelo menos comia a carne. O que nós vemos? As pessoas trocando o quê? Coisas eternas por um bem-estar momentâneo. Veja que isso não é de hoje não. Aí o diabo observou isso, falou: ao invés de eu fazer eles se tornarem escravos, então, se a gente misturar. Aí presta atenção, Jesus está pregando em dias em que o povo judeu está debaixo do imperialismo de quem? De Roma. E qual é a cultura de Roma? Todo mundo sabe: pão e circo. O que é isso? Dá o que o povo quer comer e dá entretenimento. Então, no Egito eles não podiam adorar o Deus deles. No Egito eles eram escravos, eles tinham que fazer o que Faraó mandava. Mas em Roma, agora em Jerusalém, com Roma lá, instalada lá, os sacerdotes chegavam e falavam assim: e aí, Pilatos? E aí, fulano, Herodes, aí? Não, vocês podem adorar o Deus de vocês, contanto que vocês pagam os tributos, contanto que vocês dêem a César o que é de César. Vocês podem adorar o Deus de vocês, vocês podem fazer as festas de vocês, vocês podem continuar vivendo a rotina de vocês. O diabo, ele descobriu uma forma de nos tornar escravos sem que a gente se sinta escravo. A gente vai vivendo a nossa rotina diária, trabalha, escola, faculdade, paga os impostos, vai na igreja uma vez por semana, cultua o nosso Deus, mas quem governa a nossa vida é Roma. Jesus está pregando, Jesus está trazendo uma palavra que liberta, mas eles não conseguem ser libertos, porque já foram dominados pelo imperialismo romano, porque Roma dá conforto, Roma deixa com que eles adorem ao Deus deles, não impede eles de adorar, não impede eles de manter suas culturas, não impede de manter suas rotinas, mas vocês são nossos. Você, irmão, não está vendo que talvez você está debaixo desse mesmo espírito que agia em Roma hoje aqui, nos nossos dias? Você não percebe que você na verdade é um escravo, que acorda, levanta, trabalha, volta para casa, acorda, levanta, trabalha e volta para casa? Você é um escravo de um sistema que deixa em troca. Você é meio escravo, mas eu deixo você na igreja 2 vezes por semana. Ai meu Deus do céu, 2 vezes para semana, que é muita culto, meu Deus, meu Jesus, meio-dia e meio esse pastor manco não para de falar. Sangue de Jesus tem poder. Dá uma tropeção nele ali 1 ano, derruba ele para parar de pregar, em nome de Jesus. Tem gente orando, aumenta a intensidade da dor dele ali para ele parar. Enquanto está doendo para arrebentar, mas quanto mais doer, mais eu vou pregar. Porque eu me tornei a pregação. Eu me tornei a pregação. Eu não me torno fruto do que fizeram comigo. Eu sou quebrantado. O Senhor venceu. O Senhor me tomou. Eu sou teu. Deixa eu te falar. Você não vê que você é um escravo? Você fica 3 horas na frente lá do cinema, ó. Chora, vai embora, ó. Hashtag, ó. Palhaçada isso aí, cara. Pode chorar lá, mas chora lá. Só que Deus vai contar as lágrimas. 1, 2, 3. E na hora que chegar aqui, Ele vai contar também. Aí Ele vai pôr na balança. O que faz você chorar mais? Ele vai contabilizar e vai falar: o que faz você chorar mais? Porque aquilo que chora revela o peso do seu coração. Quantas vezes você chorou triste por causa dos seus problemas, e quantas noites você chorou porque ainda você não se tornou uma pessoa segundo o coração de Deus? Quantas vezes você perdeu o sono porque você falou assim: meu Deus, Jesus morreu por mim e eu continuo sendo um pecador miserável, eu não consigo converter. Senhor, me perdoa, eu não consigo nem dormir essa noite. Está contando as lágrimas lá no livro dele. Quantas vezes você chorou porque o namoradinho terminou comigo? Irmã, Deus te deu um livramento, dá glória a Deus.
Ó, deram glória. Eita Jesus. Olha, estou arrasada, porque o John, falei um nome assim mais legal, né? O John terminou comigo. Eu fui usada. Quantas noites você passou chorando na presença de Deus? A Bíblia fala que Jesus passou a noite toda chorando. E ele acordava e falava assim: vai, ora comigo, gente. Estamos orando, vai lá, Jesus, vai fundo, estamos juntos. E ele estava orando, quando ele via, o povo estava. Sabe por quê? Temos nos tornado insensíveis ao que os outros estão passando. Não conseguimos entender o céu. Deus tem levantado profetas para falar, para anunciar, para dizer que a hora é chegada, que o momento é esse, que a igreja precisa se levantar, e vem famintos, e vem não sei o quê, e é tão famintos, estão tão esfomeados, que comeram tudo uma vez, 3 dias, depois ficaram um mês sem vir na igreja, porque já estão com medo demais, e começa a faltar culto, e começa não sei o quê, e começa isso, e buscar aquilo, e buscar não sei o que mais, e aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor? Aonde buscam o Senhor? Aonde estão atrás do Senhor? Olha o que minha Bíblia fala em 2 Pedro 2,5. Olha o que fala. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, perseverou Noé. Talvez você nunca viu isso na sua Bíblia. Talvez sua Bíblia assim, ó, você faz assim, ó, no domingo, ó. Vamos para o culto. Olha lá. Preservou Noé. Noé era o quê? O que está falando de Noé ali? Proclamador. Na minha Bíblia fala assim, ó, pregador. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos. É complicado, deixa eu te falar. É complicado se você estiver num lugar, presta atenção no que eu vou dizer, com muito amor, que tem um falso profeta, aí você está mais tranquilo. Mas se você estiver pisando na bola num lugar onde tem um profeta autêntico, aí o negócio ficou ruim para você. Porque está falando aqui na minha versão assim, ó. E não perdoou o mundo antigo, mas salvou Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O mundo estava todo na iniquidade, mas Noé estava na justiça. O mundo todo falou assim: eu quero o quê? Eu quero mais é ser feliz, ó. E Noé fez o quê? Se quebrantando. E o povo passava: ah, Noé, você é louco. Ah, não é isso. E Noé fazendo o quê? Quebrantando, 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 quebrantando. Quebrantamento para Deus é o quê? Sacrifício. E Deus vai recebendo as lágrimas de Noé, vai recebendo a adoração de Noé, vai registrando. Chega uma hora e Deus falou: acabou, eu não perdoo mais esse mundo, eu não perdoo mais essa geração, eu não perdoo mais esse povo, porque eles não estão dando uma resposta a este pregador. Então eu tiro o pregador, que ele se torna um nível maior de justiça, e condena o mundo. Quando se tem um pregador que vive a palavra integralmente no que prega, ele atrai juízo e condenação para aqueles que estão perto e não querem. Não tinha uma data estabelecida para o dilúvio. O que estabeleceu o dilúvio? Escuta o que eu estou te falando: o acúmulo da iniquidade e maldade, e o acúmulo da justiça e do quebrantamento de Noé. Você lê a Bíblia no texto de Pedro, fala assim: aguardando e apressando a vinda do Senhor até que Ele venha. E a Bíblia fala: vai ter terremoto, vai ter tudo isso, mas qual é o sinal do fim? Quando este evangelho for, sabe quem? Não vou pregar heresia não, presta atenção. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas quem vai determinar o tempo da vinda do Senhor na terra? Aqueles que pregam o evangelho do reino de Deus. Quem determinou o tempo do dilúvio na terra? A pregação de Noé. A vida dele foi aumentando cada vez mais a maldade do povo.
tirando sarro dele. E cada vez mais ele se quebrantava. Deus falou: chega, deu o limite que tinha que dar, agora chega. O que Jesus fala? Qual é o sinal da vinda dele? Terremotos? Guerras? Qual é? Quando o evangelho do reino for, aí virá. Então quem que anuncia um fim? Pregadores que pregam o evangelho do reino. O que antecede o fim? Uma pregação que prepara o povo para o fim. Vai chegar um dia que o cálice de Deus vai estar cheio, vai falar: chega. Olha o que fala no verso 7. E livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios, porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia a dia a sua alma justa, quebrantando-se, ao ouvir e ver as suas obras injustas. Uau! Está entendendo aí? Mateus 24, 36. Então nós entendemos que Noé não era somente um construtor de uma arca, ele era um pregador da palavra, pregador da justiça, proclamador da justiça. E o que fala aqui em Mateus 24, 36? Olha o que ele está nos dizendo: quem tem ouvidos, mas naquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, o que ele está querendo dizer? Vai ter pregadores, vai ter profetas, vai ter proclamadores, falando, alertando, dizendo, mas serão rejeitados, serão desprezados, não vão dar ouvido para eles, do mesmo jeito. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio. Noé entrou na arca antes de chover, e ainda assim eles não perceberam. Sabe por que eles não perceberam? Porque eles não estavam atentos às palavras de Noé. Se eles estivessem atentos, Noé se moveu, peraí, vamos lá, ele entrou na arca, vamos embora com ele. Ele entrou na arca, eles continuaram comendo, o dia anterior à morte deles, bebendo. Se eu dissesse aqui, irmãos, que Jesus vai voltar amanhã, você faria hoje o que você fez ontem? Você faria hoje o que você fez antes ontem? Você faria hoje o que você fez a semana toda, o ano todo? Ele está dizendo, irmãos, que esses homens ouviam Noé: ah, tem nada a ver, nós estamos na geração, não tem nada a ver, tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí Deus fala: Noé, entra na arca, chega. Aí Noé entra, ó, Noé aqui, ó, no seu tempo, Issacar, mancando, entregando a sua vida para pregar onde vai, dando a sua vida, pregando 2, 3 horas. Ontem o bispo Nilman ligou para mim e falou assim, que um médico disse que uma pessoa dando uma palestra de 1 hora, uma pessoa, um professor, qualquer um, dando uma palestra de 1 hora, o corpo sente como um trabalho físico de 8 horas. Ele falou assim, imagina então um pregador, que ele não está dando uma palestra, ele está no espírito, passando uma mensagem que passa por ele. E ele falou para mim, imagina você que prega 2, 3 horas. Ele falou assim, você tem que parar, irmão, você tem que descansar. Aí ele falou para mim, o teu lado direito é o lado que está doendo, é o lado da tua força, você precisa descansar. Quando a nossa força é pequena, aí o poder dele nos aperfeiçoa. Ele precisa nos quebrantar, ele precisa que a gente fique assim, para que o nível suba. Eu estou subindo de nível, irmãos, estou subindo outro nível. Amém. Suba comigo.
Eu não quero chegar aqui um dia e estranhar a igreja, falar, não, essa igreja é estranha, parece que não é o povo que Deus confiou para mim. Você continua fazendo as mesmas coisas, você continua cultuando da mesma forma. Fala aqui que eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Você consegue enxergar aqui, irmãos? A vinda do Senhor será da mesma forma. De que forma? Muitos serão pegos de surpresa. Quem será pego de surpresa? Aqueles que continuam vivendo da mesma maneira. Aqueles que têm se ofendido com a pregação. Você já viu que os pastores firmes que pregam o evangelho hoje são os que são rejeitados? Aquele pastor é muito duro, aquele pastor prega muito firme. Tem todo tipo de igreja que você quiser hoje. Tem todo tipo, irmão. Mas o caminho não está em reforma não, ele é o mesmo. A Bíblia fala: por se aumentar a iniquidade. Coloca esse texto, por favor. O amor de muitos esfriaria. Fala comigo, aumento da iniquidade. Diminuição do amor. Fala comigo, aumento da iniquidade resulta em diminuição do amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra iniquidade é malícia. Quanto mais malícia, mais o amor vai morrendo. Mais a gente vai se importando para as coisas de Deus. A gente é capaz de chorar num filme. Nós estamos sendo enredados por Roma. Eu estou sentindo tão mal. Vamos fazer alguma coisa? Vamos dar uma volta, vamos dar um passeio. Vamos nos encher de entretenimento. Qual foi a última vez que quando você estava mal, você entrou no teu quarto, fechou a porta e chorou? E buscou a presença de Deus. E derramou lágrimas. Hoje está completando, desde sexta passada, 9 dias. Fiquei de cama. Deu uma intoxicação alimentar muito forte em mim, que deu cólicas muito fortes. Essas cólicas fez com que eu contraísse meu corpo nas dezenas de vezes em 5 dias de intoxicação que eu tive que ir no banheiro. Não foi só uma disenteria comum, foi cólicas fortes. E isso inflamou o ciático, inflamou partes musculares. Meu joelho está desse tamanho, inflamou. E até ontem eu não estava conseguindo nem andar sem auxílio. Hoje eu estou conseguindo arrastar a perna um pouquinho. Aquele dia, quinta-feira, eu andei um pouquinho, no outro dia eu já não estava nem andando, de dor. A minha perna eu tinha que fazer assim, alguém tinha que levantar, eu não tinha força. Estou melhorando, estou de repouso ainda. Não era para mim estar aqui hoje, mas eu quero ser a mensagem. Estou aqui para dizer para você que Jesus está voltando. Quem anuncia a sua vinda não são as catástrofes. Quem anuncia a sua vinda é que ainda há homens de Deus posicionados, mulheres de Deus, pregando o Evangelho. Joyce Meyer, abusada pelo seu pai, pregando que Jesus cura, que Jesus é poderoso, que Jesus salva, pregando sobre perdão. Não tem um coração quebrado, tem um coração quebrantado. Eu vejo aqui muitas pessoas que foram machucadas pela religião. Tem muita gente que não acredita mais na igreja.
Tem muita gente aqui que o pastor que era para proteger e abençoar foi aquele que te feriu e te amaldiçoou. Mas deixa eu te falar, Jesus nunca mudou. Ele é o mesmo e Ele merece o nosso melhor. Ele merece a nossa melhor adoração, a nossa entrega. Sabe qual igreja que Ele vem buscar? Exatamente a igreja que Ele deixou. Por isso não podemos mudar, não podemos ter manchas. Será que seria pedir muito para você, meu irmão, que eu te amo muito, minha irmã, pedir que você troque o coração quebrado por um coração quebrantado? E você que está disposto a isso, ore agora no seu lugar e peça: Senhor, me dá um novo coração. Oh, Jesus. Enquanto você está com os olhos fechados, eu vou dar o exemplo de duas pessoas. Lá em Romanos, se eu não me engano, fala que Esaú, embora buscasse com lágrimas, não encontrou nele lugar de arrependimento. Hebreus 12:16. Olha um minutinho aqui para cá. Olha o que fala: que não se abriguem entre vocês nenhum imoral ou profano como Esaú. O que para Deus é alguém imoral e profano? Escute: o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Ainda não chegaste ao monte palpável em chamas. Volta. Ali fala numa outra versão que, embora buscasse com lágrimas, não achou lugar de arrependimento. Mas olha que interessante, eu quero ler desde o começo esse texto de novo com vocês. Ninguém seja fornicador, profano como Esaú, que por uma refeição vendeu. O que está falando? Esaú trocou pelo seu bem-estar momentâneo aquilo que é o quê? Espiritual, eterno. O que é um profano para Deus? O que é um impuro? Aquele que busca o que? O bem-estar terreno, ao invés daquilo que é eterno. Nós temos visto a igreja hoje fazer isso, sim ou não? Ela troca o que é eterno por coisas para viver bem na terra hoje. Então uma igreja profana, uma igreja impura. O que ele está falando? Tenha o cuidado de não morar, de não habitar, de não ter no meio de você assim. Ele não está falando de gente que está lá adulterando, está no pecado. Não, ele está falando de gente que busca mais o seu próprio interesse comum, pessoal, bem-estar, do que aquilo que é eterno. E o que fala? Mais tarde ele tenta buscar um lugar de arrependimento. Ele chora, mas Deus não encontra no coração dele arrependimento, porque ele não tinha um coração quebrantado. E o que fala lá em Gênesis? Gênesis, se eu não me engano, capítulo 4. No final do versículo 5. Olha o que diz. Outro exemplo, ó. Mas para Caim, para sua oferta, Deus não atentou. E irou-se Caim fortemente, e caiu o seu semblante. Caim fez o que era errado. Caim desobedeceu a Deus, e ainda assim se achou no direito de ficar chateado com... Tem uma igreja Caim na terra. Uma igreja que não obedece a palavra, que não dá ouvido à palavra de Deus, que não obedece à palavra, que está perseguindo, matando quem prega a palavra, e ainda se acha no direito de ficar chateado com Deus. Tem crente que desobedece a Deus e está chateado. Tem crente que faz tudo errado,
não obedece nenhuma palavra que recebe de Deus, mas está chateado. Eu já vi muitas pessoas assim. Aí Deus fala com ele no verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que você caiu o seu semblante? Por que você está com o coração duro, com o semblante caído? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se não fizeres o que é bem, o pecado já está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Deus ainda teve a paciência de orientar ele. Falou: olha, sabe por que você está com o semblante caído? Porque você fez o que é errado. Faz o que é certo então, me obedece. O que Deus está falando para ele? Quebranta o seu coração. Tem gente que é tão dura, irmão, que vai para o inferno com raiva de Deus. Eu tenho certeza que vai ter gente no inferno falando assim: eu não deveria estar aqui, eu sabia que Deus era ruim, está vendo? Ele me colocou aqui sem eu merecer estar aqui, eu não tinha que estar aqui. Irmão, o ser humano é terrível. O orgulho do ser humano é terrível. Quem aqui já lidou com um ser humano orgulhoso, coração duro, que nem numa enfermidade não se dobra? Todos nós somos potencialmente bons e potencialmente maus. Depende daquilo que você quer potencializar. Esses dois homens, Esaú e Caim, fizeram tudo errado. Trocaram a bênção de Deus, trocaram as coisas espirituais por coisas terrenas. Deus foi falar com eles, acharam ruim, irmão. Depois Deus fala para Caim: cadê teu irmão? Olha a resposta dele para Deus. Não é para qualquer um de nós aqui, comedor de feijão, não. Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Tenho nada a ver com isso. Olha como é que ele está resistente a Deus. Olha como é que ele está com birra de Deus. Um cara vagabundo, carnal, que não quer obedecer. Irmão, até quando nós vamos ser Caim? Para de mentir para você mesmo, jogar a culpa em todo mundo. O maior culpado que você está desse jeito é você mesmo. Até quando você vai ser Caim? E é por isso que tem muita gente sendo perseguida na igreja, porque o Caim, ele gosta de perseguir os Abéus. É por isso que onde eu vou eu sou perseguido, porque Caim eu não sou. Ou se é Caim ou se é Abel, você escolhe. Aquele irmão que não está fazendo as coisas direito, ele quer apagar a luz do outro. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. Ore aí. Decida hoje. Decida agora. Os sinais apontam a volta de Jesus, mas a sua igreja tem tido um coração duro, quebrado. Está cheio de crente que não está congregando mais. Está cheio de crente falando mal de igreja. Está cheio de crente desviado. Está cheio de crente que não se submete, que está que nem Caim. Está fazendo a coisa errada e quer ser aceito. Está com o semblante caído e Deus está falando: e aí? Só fazer a coisa certa. Acerta a tua vida. Faz o que é correto. O pecado está batendo na porta, eu sei, mas compete a você dominar ele. Fecha a porta para o pecado. Para de receber na tua casa gente que fala mal de igreja. Para de receber na tua casa quem rouba a tua fé, quem fala coisas que não te acrescenta nada. Toma uma decisão radical. Decida por Cristo hoje. Jesus falou: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim.
Ai de ti. Quantos milagres, quantas vezes eu preguei aqui, quantas coisas eu fiz, e vocês não acreditam em mim, vocês não acreditaram em João. O problema não está em quem está pregando, o problema está em quem está ouvindo. Se vem um que não come nada, vocês chamam de endemoniado. Se vem um que come com vocês, vocês chamam de comilão e beberrão. O problema está na geração que vocês são, insensíveis, incrédulos, insolentes, desobedientes. Que exemplo eu posso dar para essa geração? Se toca uma flauta, ninguém dança. Se conta um lamento, ninguém chora. Insensível. Indiferente. Jesus está voltando. Nós nos sensibilizamos com entretenimento, com programas de televisão, com seriado. Tem gente que passa a noite assistindo um seriado, emenda num seriado, vai para outro, e depois quer falar que Deus é o teu Senhor. Mentira, o seriado é o teu Senhor. Porque aquilo que rouba o teu sono, aquilo que ocupa a tua mente, aquilo que ocupa o teu coração, aquilo que rouba as tuas lágrimas é o teu Senhor. Você não ama a Deus, você ama o conforto, você ama a si mesmo, você ama o entretenimento. Por isso que as igrejas de entretenimento estão crescendo. Assim como nos dias de Ló, que sofria, angustiava pelo pecado daquele povo, e Noé, e Deus falou: chega. Vai chegar um dia que Deus vai falar: chega, chega. Assim como ele disse para aquele homem: olha, não adianta você pedir para voltar para pregar para a tua família, se eles não dão ouvido para os profetas, se eles não estão dando ouvido para a palavra lá, não adianta, ninguém vai convencer eles. O que você tem feito com a palavra que você recebe aqui? Você tem se tornado uma pessoa melhor? Você tem perdoado? Você tem orado pelos outros? Você tem tentado trazer pessoas para ser restaurado nesse lugar? Muitas pessoas querem sair dos cultos felizes, alegres. Jesus não estraga prazer. Ele te quebranta e traz arrependimento para que depois a lágrima se transforme em vinho. Só há salvação quando há arrependimento. Ele quer o teu quebrantamento para que haja salvação. Como seria bom se nós saíssemos nossos cultos chorando. Como seria bom se algum irmão viesse falar com a gente falasse: não, irmão, dá um minuto aí que eu estou gerando, eu estou ainda aqui, ó, consumindo por tudo que eu ouvi aqui, não aguento falar com você agora. Deus está queimando aqui dentro de mim. Tem algo aqui queimando dentro de mim. Algo dentro de mim precisa morrer. Ora babaya xeremalayo. Lamaya suyeke. Oh Espírito. Oh. Será que se alguém tocar uma flauta, alguém vai dançar? Será que se alguém falar de um lamento, alguém vai chorar? Será que alguém vai chorar pelo aquilo que Deus chora? Será que alguém vai ter peso por aquilo que Deus tem? Ou será que as pessoas vão parar de ser egoístas e pensar em si mesmas? E vão começar a pensar num propósito maior do que a sua própria vida? A dor nos aproxima de Cristo. Paulo disse: participa comigo dos meus sofrimentos, como eu participo dos sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo nos aproxima dele. Participar dos sofrimentos de Cristo nos aproxima dele.
participar das dores, nos aproxima dele. Você está tão mal acostumado em sempre ter tudo do bom, em sempre ter o melhor, em sempre estar envolvido com entretenimento, que você não consegue lidar com uma pequena perseguição, sendo que aquela perseguição estava fazendo você se tornar parecido com Cristo. Aquela dor estava fazendo você se aproximar com Cristo. Ah, pastor, o culto que demora. Ah, pastor, a palavra é muito dura. Ah, pastor, é muito difícil. Nós temos que morrer para nós mesmos. Coloca na cruz agora as tuas vontades. Vamos orar. Comece a levantar clamores, súplicas. Se você quer se alegrar amanhã, chore hoje. Se você quer se alegrar amanhã, coloque suas lágrimas nos odres. Há quanto tempo você não chora pelas coisas espirituais? Quanto tempo você não chora pelas almas que ainda estão perdidas lá fora? Há quanto tempo você não chora quando você vê alguém que foi abusado? Quando você vê alguém que morreu na sua cidade, você fala: meu Deus, eu vou orar, vai parar esse crime aqui nessa cidade, as pessoas vão parar de morrer. As pessoas vão parar de ser abusadas aqui. Nós vamos orar até que a violência diminua, até que ela suma. Nós vamos orar até que a nossa cidade não tenha corrupção. Nós vamos orar até que seja transformada. Nós vamos chorar. Nós vamos lamentar. No coração quebrantado, Senhor. O coração quebrantado é um coração que não é indiferente. Eu não estou falando de você chorar do teu problema, não. Estou falando de você chorar por algo maior. Chorar pelo teu problema é muito fácil. Ao invés de julgar aquele irmão que está frio na fé, que está desviado, chorar. Chega na esposa e fala: seu irmão, nós vamos chorar até teu marido virar crente de verdade, até teu marido converter, irmã. Todas as vezes que você estiver chorando lá à noite na tua casa, no teu travesseiro, saiba que nós vamos chorar junto. Sabe aquele irmão que está sofrendo com a mulher que é carnal? Os irmãos chegam e falam assim: irmão, nós vamos chorar com você. Sabe aquele pai, aquela mãe que tem um filho desviado? Em vez de você dar o tapinha nas costas dele, você falar: eu me comprometo a chorar pelo teu filho. Eu me comprometo a chorar por ele até que ele converta. Oh. Quantos ministros de adoração não choram mais? Quantos pregadores, pastores não têm chorado mais? Ah, vamos chorar. Vamos derramar nossas lágrimas, não por nós mesmos, mas por algo maior. Lamai Tikei Tobias. Eu te dou meu coração, Senhor. Eu te dou a minha vida, Senhor. Aleluia. Eu chego na igreja igual hoje, o culto estava tão bonitinho, estava tudo arrumadinho. Eu falei: é hoje que eu termino em 30 minutos o culto.
Eu vou ser um pastor normal hoje, Jesus. Tá tão bonitinho o culto, o povo tá tudo redondinho. E aí ele vem e estraga tudo. Ai, Jesus. Ele quer quebrar nossos programas. Tem gente que sai daqui frustrado porque vem buscar alguma coisa. Não venha na igreja buscar alguma coisa, vem na igreja buscar Ele. Porque se você tiver Ele, você não vai precisar das coisas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. Às vezes você convida alguém para vir no culto e ela fala: eu não volto mais naquela igreja não, o culto lá acaba tarde, eu fui buscar minha bênção, eu fui buscar alguma coisa. As pessoas estão mal acostumadas. E às vezes Deus tratou com ela hoje aqui, isso sim. Você não precisa de uma coisa, você precisa dele. Aqui talvez seria a maior igreja da cidade se eu fizesse uma fila aqui e orasse com imposição de mãos. Aí eu vejo aqueles olhinhos assim do povo assim: ó, eu trouxe essa pessoa para o senhor orar. Ah, pede para minha esposa orar aí. Ó, nem vou pôr a mão sobre você não, Deus vai te curar. As pessoas saem frustradas. Eu desaponto as pessoas. Eu tenho um dom de desapontar vocês. Eu tenho esse dom. Sabe por quê? Porque eu quero que a expectativa de vocês não esteja em mim, mas estejam nele. Aleluia. Eu sou que nem um pássaro, irmão. Não tente pegar eu por uma gaiola que você não vai conseguir. Eu sou mais rápido. Eu vou no vento. Fique de pé no seu lugar. Santo, santo é o Senhor. Se você sair daqui hoje mais crente do que você entrou, já valeu a pena. Vou ficar mais uns 3, 4 dias com a perna para cima aí, mas vai valer a pena. Olha para o teu irmão e fala assim: não tenha pena de você. Quebrante teu coração. Você não é o único que sofreu na vida. Tem gente sofrendo e precisa da sua libertação e da sua cura, para que ela também seja liberta e curada. Homem com homem, mulher com mulher. Você vai abraçar alguém aí. Não quero mulher abraçando marido não. Eu falo isso, o povo fica abraçando marido e mulher. É homem com homem, mulher com mulher. Você vai falar sobre quebrantamento com essa pessoa. Ó, deixa eu te falar, deixa eu te dar uma direção. Você vai lembrar de uma circunstância que foi ruim na tua vida, mas que depois foi transformada em bênção, porque você se quebrantou, você não se permitiu se quebrantar. E você vai compartilhar com esse irmão aí, ó, para fortalecer ele. Amém? Faça isso então. Olha, tem gente com o olho fechado, não é para orar não. Você não entendeu o que eu falei? Fica de frente para a pessoa. Tudo eu tenho que ensinar, né? Fica de frente para ele, olha para ele e conta o que aconteceu com você. E como você se quebrantou, como que Deus mudou. Isso. Rasga o teu coração. Ninguém aqui é melhor que ninguém.
Eita Jesus. Conte de uma história, de uma circunstância que ao invés de quebrar você, quebrantou, tornou você uma pessoa melhor, tornou você uma pessoa mais perto de Deus. Coração, não, canção de redenção, meu coração, o teu amor me mostrou uma canção de redenção, meu coração, o teu amor me mostrou uma canção de redenção em meu coração, o teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração. Uma canção de redenção em meu coração, o teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração. Deus vai usar a sua vida para tocar em muitas vidas. Aleluia, você é um instrumento de Deus. O seu amor me mostrou uma canção de redenção ao meu coração. Me mostrou uma canção de redenção ao meu coração. Te amamos, Jesus. De redenção em meu coração. Deus vai mudar a tua história. Me mostrou uma canção de redenção ao meu coração.